Oi, oi, abençoados do Blessing Show! Estamos começando mais um programa especial aqui na tela da Rede Super. Mais um dia incrível, recebendo uma convidada maravilhosa. Hoje mais uma xará, Mariana. Quero falar um pouquinho dela. Ela é casada, mãe de um menino lindo de 3 anos. Nasceu aqui em Curitiba, formada em design de moda e proprietária do restaurante Jardim Secreto. Tem uma história aí incrível, vocês sabem que aqui os convidados são cheios de testemunho, ela vai contar mais sobre. Então, quero receber com muito carinho Mariana Guerra. Prazer, Muito Mari. obrigada, Mari, pelo convite. É uma honra estar aqui e, de alguma forma, transmitindo, né, a mensagem dos céus, né, daquilo que Deus tem feito na minha vida e através da minha vida e da minha família. Uau, o prazer é todo nosso, né, gente? Receber você aqui. Mari, curitibana, nasceu aqui, passou a vida toda. Sim, sempre. Sou daqui. Bicho do Paraná. Bicho do Paraná, nem sei, né? Não é carioca da gema, né? Como é que fala quando é de Curitiba? É, bicho do Paraná. O que eu ouvi é bicho do Paraná. Bicho do Paraná, nem sabia que tinha disso. Tem. E aí você passou a infância toda aqui, não chegou a morar fora? Não. Não, sempre morei aqui. Sempre Planejei morar fora, mas eu planejei, né? Mas Deus fez os planos dele, né? Os planos do Senhor são melhores, né? Com certeza. E aí me conta, você tem irmãos? Por parte de pai eu tenho, porém eu não tenho contato, né? O meu pai, ele faleceu quando minha mãe ainda estava grávida, então eu não tive um contato muito grande com a família do meu pai. Mas eu sei que eu tenho 7 irmãos, né? Bastante, né? Moram em Curitiba? Curitiba, Minas Gerais, São Paulo, estão espalhados, né? Bastante gente. E aí, quando seu pai faleceu, a sua mãe casou novamente? Não casou novamente. Ela praticamente dedicou a vida a mim, sabe? Porque ela estava grávida quando ele faleceu. Ele teve um tumor cerebral. Nossa. Então eu acho que foi assim um grande impacto na vida dela. Então ela se dedicou muito a mim. Eu sou muito grata à minha mãe porque toda a minha formação veio dela. Né? Uau. E nasceu num lar cristão? Ela era cristã? Católicos. Católica. Mas não praticante. Então era aquela situação assim, Deus tá ali, eu tô aqui, sabe? Mas em 2016 eu me converti, e minha mãe também. Nós duas fomos juntas, né, para essa conversão. E foi aonde a nossa vida foi transformada, assim. De uma forma realmente sobrenatural. O agir de Deus, ele é completo, né? E até Jesus voltar, a gente está aqui passando pelo processo. Verdade. Mas foi algo que não tem explicação, mas foi realmente algo que Deus foi trabalhando na nossa vida a ponto de estabelecer tudo novo, sabe? Fazer realmente tudo novo. Uau. E foi aí que, em pouquíssimo tempo, tanto a minha vida como a dela foi transformada. E logo, eu sempre tinha recebido a promessa que logo eu ia casar. Então, não deu muito tempo, eu casei. Não deu muito tempo, já venham vários projetos, né? Inclusive o restaurante, que eu não imaginava, porque, como você falou, né? Eu sou formada em moda, então eu acho que Deus olhou assim pra mim e falou, essa daí gosta de inventar moda, eu vou inventar moda junto com ela. E aconteceu, né, o Jardim Secreto na minha vida, na vida do meu marido, né? Uau, vamos saber esse detalhe aí, que não vai ficar no próximo bloco, como que foi. Antes, Mário, eu quero saber mais dali da sua infância. Então, o seu lar era católico, mas não praticante. Então, você e sua mãe, era você e sua mãe. Eu e minha mãe. E aí, cresceu, como é que era a tua cabeça, assim, de futuro? Você era aquela menina que já pensava sobre o que queria ser, já tinha certo? Sempre. Desde que eu lembro, assim, que mais ou menos ali quando eu tinha uns 12 anos, eu já queria trabalhar. Queria fazer alguma coisa, eu queria produzir. Nunca fui de ficar parada, né? Então, eu sempre tinha uma ansiedade de querer fazer alguma coisa. Se fosse... eu sempre estava inventando, né? Fosse vender pulseirinha na escola, tudo que envolvesse criação, principalmente, né? Porque eu sempre gostei de criar ideia. A minha mãe falava assim, como você é ideosa. E às vezes vinha
aquele turbilhão de ideias na minha cabeça, eu falava, e daí a minha mãe queria, às vezes, falar comigo alguma coisa, alguém falar comigo, eu falava, não me dê ideia, não me dê ideia. Eu lembro que eu era pequena, eu falava assim, não me dê ideia. Eu ficava parada e parecia que vinha uma enxurrada de informação, sabe? Nossa, Então, sei. eu sempre, desde pequena, fui muito criativa, né? De tudo que você pode imaginar. Eu gostava muito de pintar quadro, de fazer as pulseirinhas. Eu lembro que eu gostava muito de assistir aquele desenho Arte Ataque, que passava na Disney. Arte Ataque? Era um desenho que ensinava você a fazer tudo que é de arte. Hoje nem Olha que existe mais, né? legal. Mas eu gostava muito de pegar papel guardanapo ou jornal e passar cola e fazia árvore, cofrinho, Que casinha. legal. Eu sempre gostei de inventar arte mesmo, né? Aham. Então, esse lado criativo sempre foi desde muito pequena, Uau. né? Você é nova, quantos anos? 34. Minha idade. Tua idade, Eu viu? tenho 91, você nasceu? 91, abril. Ah, também. Maio. Olha, abril. Abril é meu filho, que 26. Qual que você... O meu é em setembro, dia 19. Não, o teu Não. em abril. Ah, eu falando do filho. Eu já pensando Sim, no botei um né? filho no... Não, o meu dia é 5 de abril. 5 de abril. 5 Meu pai é de abril. 1º de abril. Olha só. Olha aí, 34. E eu não lembro desse desenho. Eu perguntei por causa que você falou do desenho. Eu pensei se eu, da minha época, né? Era pra eu saber. Que época que você assistia isso? Ai, Mari. Novinha. Desde ali dos 7, 9 anos eu assistia muito. Acho que se você procurar no No YouTube, YouTube você vai acha. achar. Incentivava a fazer arte as crianças. Nossa, muito. Tinha desenho bom nessa época, né? Aham. Hoje em dia tá mais difícil. E eu ficava sozinha em casa à tarde, minha mãe ia trabalhar, eu ficava sozinha um período, né? Que depois a gente se mudou. Um período eu morei com a minha avó e com 9 para 10 a gente se mudou para apartamento, então eu ficava sozinha à tarde. E eu literalmente inventava arte. Minha mãe chegava, sempre tinha alguma coisa que eu tinha inventado. Uma coisa nova, que legal. Aham. Isso é muito bom, né? Cabeça artística. Sim. E sua mãe sempre apoiou? Ou ela brigava Sempre. com você? Não, sempre apoiou. Ela gostava que eu fizesse, mas depois limpasse. É. Tá? Eu tinha que limpar. Que a bagunça devia ser grande, né? Aham. Mas assim, ela sempre apoiou. Tanto que quando eu falei que eu queria fazer moda, né? Que eu queria estudar moda, ela não hesitou. E ela é advogada, né? E ela nunca me pressionou, nem falou, você vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo. Não, ela sempre acreditou e incentivou, assim, tudo que você fizer, você vai ser bem sucedida. Que maravilhoso. Manda beijo pra sua mãe, olha. Pode deixar. Mãe, beijo pra você. Obrigada por ter sempre sido maravilhosa. Uma mãe presente. Qual é o nome dela? É Suzete. Dona Suzete, parabéns, é isso aí. É. Muito bom. Mas e aí, a profissão, nessa época, você queria, já estava certa? Então, O que queria? eu queria muito, gostei sempre muito de criar. Então, eu queria muito ter uma marca de roupa. Isso já desde nova. Pegava Barbie, pegava tecido, recortava, não sabia costurar, então eu colava as roupas. Virava manhaca, mas tudo bem, né? Porque era o que eu tinha. A função, né? Uhum. Depois comecei a aprender a costurar, assim, o bem básico, da pontinho só. Mas ali eu já fazia as roupinhas para as bonecas. Aí depois eu comecei a fazer roupa para animaizinhos, né? Para cachorrinho. E depois, quando eu já estava ali estudando moda, aí eu abri uma marca de roupa infantil. Olha, e que idade que você tinha aí? Quando você definiu, não, é isso que eu vou fazer. Eu acho que tinha uns 21, 22. Já foi... Foi bem ali pouco no mais período depois. Você da terminou o faculdade, ensino... Mas você terminou o ensino médio e ainda Terminei. ficou... Fiz daí a faculdade de moda, mas ali eu já estava inquieta, né? Trabalhei um período com consultoria de imagem, que foi a época que a gente tem que fazer estágio, né? É obrigatório na faculdade, então ali eu aprendi muito também. Trabalhei, fiz estágio na La Forte, aqui em Curitiba, que é malharia, né? Uma referência no Brasil de malharia retilínea. Lá eu aprendi muito, porque lá é chão de fábrica mesmo. E daí, saindo dali, eu já estava consciente, não, eu quero ter minha marca. E comecei no escritório em casa. E de repente eu falei assim, nossa, tá pequeno.
porque daí eu já estava usando o escritório, o banheiro, a sala, a cozinha, por tudo tinha tecido, tinha um monte de rolo e máquina. Eu não costurava, mas eu tinha as minhas coisas, né? Eu terceirizava tudo, mas eu desenhava e levava para costureira, levava para modelista, levava para Que pilotista. maravilhoso. Aí eu falei, não, mãe, eu preciso de um espaço. E daí ela me ajudou. Mas ia cliente lá? Não, eu Era atendia mais... tudo online. Tudo online. Eu fiz curso de modelagem industrial. Ah, é? Curso técnica. Ah, então Não você... lembro mais nada, mas eu fazia as modelagens, aí a gente aprende tudo, né? Sim. Aí cheguei a fazer estágio A gente tinha que fazer também o estágio. Aham. Mas é legal pra quem gosta, né? Sim, e modelagem é um mercado que está hoje super escasso. É mesmo? Tanto que eu tenho muita vontade de voltar com a marca. Tá tudo guardado. Todos os tecidos. Eu sei que vai ter um tempo para eu voltar, né? Porque eu já explico melhor, né? Mas quando eu já estava com a marca, veio o restaurante. E aí eu precisei fazer uma escolha. Uau. Aí foi quando Deus falou comigo assim, eu quero teu Isaac. E aí eu fiquei assim, não quero parar com a marca, eu não quero, porque era como se fosse meu filho a marca, né? E eu já estava num patamar assim que era, estava indo muito bem e eu precisava expandir mais. Então eu estava atrás de uma fábrica e na época surgiu uma fábrica para eu comprar. E aí eu falei, uau, é perfeito, a fábrica tem tudo, tem espaço para produção, já tem um maquinário, a fábrica assim quadradinha, o lugar, a localização, tudo. E aí Deus me disse não. E eu falei, mas por que não? Porque era tudo assim certinho, como eu tinha sonhado, como eu tinha sonhado, né? E aí não demorou assim muito tempo, veio uma proposta do restaurante na minha vida. Uau. E aí eu Meu tive que Deus. escolher. Foi muito difícil. Eu fiquei assim uma semana eu não vou dizer luto, mas assim, absorvendo. E eu levantava já de manhã chorando. Porque eu não, parecia assim, olhando de fora tão bobo, mas eu levantava chorando como se eu estivesse perdendo algo. Eu estava absorvendo aquela situação assim, eu vou ter que parar minha marca, vou ter que parar para fazer uma outra coisa, mas uma outra coisa que eu nem tinha planejado, né? Mas enfim. Meu Deus, meu Deus. Você vai contar. Gente, Vou ó, contar. você não vai perder, né, o segundo bloco. Mas, Mari, antes eu quero saber, era marca voltada qual estilo de roupa? Tudo? Bem contemporâneo, estilo europeu. Sempre gostei de roupa que não é datada. Roupa Tipo assim, do jeito que você tá, assim. Roupa que você não olha e, essa coleção foi do ano passado. Eu gosto de peças, assim, que são atemporais. Que são investimentos. Então, assim, vai demandar mais investimento, vai ser mais custosa, porém ela vai se pagar, né? Então, eu sempre tive esse olhar. E isso eu aprendi muito na época da consultoria. Você fazer compras inteligentes, não sair comprando aleatoriamente. Porque isso aqui é moda, porque isso aqui é novidade. Mas entender corpo, forma e cor. Quando eu entendi bem isso, eu falei, nossa, eu quero transmitir isso para o meu público. E eu sei que as crianças, elas deixam roupa muito fácil, passam muito rápido, né? Porém, eu queria peças assim, sabe aquela peça que a mãe compra e fala, essa eu vou guardar? Ou aquela peça que passa de irmão para irmão. Sim. Então, eu queria que a marca fosse assim, atemporal, clássica, sem exagero. Mas era voltado para qual faixa etária? Comecei com RN, para você ter uma ideia, tá? Mas aí, claro, foi onde startou. Aí depois eu não me aquietei ali, eu fui do 1 ano aos 12 anos. Ah, é público infantil, então. Público infantil. Público infantil. E aí, depois eu comecei a direcionar mais, fui afunilando, fui conhecendo mais o meu público e fui vendo que a faixa etária era ali entre 2 a 6, um público maior, de 2 a 6 anos. E hoje, né, eu tenho ainda isso em mente, eu quero voltar com a marca, seria dentro dessa faixa etária. E por que você focou no público infantil? Começou com as minhas primas. Eu fazia, toda vez que tinha algum aniversário de alguma delas, sempre elas me ligavam,
né? As filhinhas das minhas primas, elas me ligavam, Mari, como eu formada em moda, me ajude a pensar no vestidinho que a minha filha vai usar e tal. E aí eu desenhava, e elas nem eram daqui de Curitiba, elas me mandavam as medidas, eu comprava o tecido, ia atrás, montava tudo aqui e enviava. Olha. E aí elas falaram, por que você não abre uma marca? E começaram, por que você não abre uma marca? Eu falava, ai não, capaz, eu abri uma marca. A gente sempre se achando menos, né? Mesmo eu gostando de criar, eu falava, não, eu abri uma marca. Mas apesar de eu querer, eu ficava sempre com aquela insegurança, né? Isso foi bem lá no começo. Aí depois eu falei, não, eu vou abrir uma marca. Aí foi onde foi acontecendo. Como era o nome? Made with Love. E esse nome não foi nem eu que escolhi. Mas quando eu fui escolher o nome, e isso eu aprendi, foi um processo na minha vida, eu já tinha me convertido, né? E aí sempre que eu vou fazer algo, eu convido Deus primeiro. E aí eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor já tem confirmado muitas vezes que essa marca nem é minha, é tua. Mas qual vai ser o nome dela? E veio na minha cabeça uma imagem da fonte da letra e a primeira letra. Parecia muito a letra M na minha cabeça. Eu falava, nossa, mas que Deus quer com isso, né? Letra M, letra M. E vinha muito o versículo de 1 Coríntios 3,14. Eu sempre troco o versículo. Isso que está no cardápio do restaurante, né? E fala que tudo o que você fizer seja feito com amor. Então, feito com amor. E realmente eu estava fazendo com amor. Uau. E aí, por que em inglês, né? Claramente o Espírito Santo falou, quem disse que você vai ficar só no Brasil? E aí eu falei, uau, então tá bom, Jesus, vamos lá, né? Sempre assim, com muita fé, né? Porque os meus olhos ali, para quem estava dentro de um escritório pequenininho, parecia tudo muito impossível. Então, e ainda mais depois, né, quando vem o restaurante, onde eu tive que fazer a escolha. Mas eu ainda pretendo voltar com a marca. Como eu falei, tá tudo guardado. Já muita gente me falou, vende, para de ficar guardando essas coisas, vende esse maquinário, se desfaz, está ocupando espaço, mas eu sei que não é, eu não consigo, eu sei que tem propósito. E quando tem propósito é maior do que a vontade. Sim. Né? A vontade do que vem de fora, o que te falam. Quando tem o propósito, a voz do céu sempre é mais alta. Que lindo. Com certeza. E Deus, ele pediu o Isaac, mas ele devolveu de volta, né? Sim. Então o Senhor, ele tem tudo já planejado. Sim. E se ele colocou em você esse desejo, com certeza ele tem planos maiores. Com E certeza. Obedecendo sempre, né, Mari, a vontade de Deus. E é muito lindo a sensibilidade que você teve, né, com Deus, com o Espírito Santo, depois que você se converteu. Eu quero saber mais disso. Sim. Mas, gente, no bloco que vem, fica aí que a gente volta já com mais Blessing Show. Não sai daí. Estamos de volta com o Blessing Show. Vamos continuar então. Eu já tô curiosa, eu sei que você também. Mari, continuando então. Quero que você fale sobre essa questão espiritual sua. Você falou que teve um encontro com Deus em 2016, né? Isso. Conta um pouquinho mais sobre isso, antes de você falar do restaurante. Bom, 2016 foi a primeira vez assim que eu fui em uma igreja evangélica, né? E não foi qualquer igreja, foi bem pentecostal. Mas foi um dia assim bem descontraído, onde teve um teatro, aquele teatro Nissi. Giovanni Nissi. Isso, Você tinha 2016, você tinha quantos anos? Nem eu sei, a minha idade eu não sei, ó. Mari, agora você tem que fazer conta ao vivo assim. 26, 27? 20. Meu filho nasceu em 2017. 26 por aí, né? E aí você não estava casada ainda? Não estava casada, mas logo que eu entrei na igreja já recebi a promessa que logo eu ia casar, né? Tipo, foi tudo muito rápido, né? E foi na igreja que você tá hoje? Sim, na Rocha Eterna. Rocha Eterna. Um abraço aí para todo mundo. Tava falando pra Mari que conheço muita gente que vai lá,
Falam muito bem, a pastora também, A pastora Lucimar. Lucimar. Já fiz o convite, falta trazer ela aqui. Lá é uma bênção. E você recebeu o convite de quem? Como é que você foi? Foi uma vizinha, né, de apartamento, e a gente foi nesse evento que estava tendo na igreja. Sua mãe foi também? Também. E lá eu não entendi, quer dizer, estava acontecendo algumas coisas na minha família na época, e quando eu comecei a assistir aquele teatro, eu falei, meu Deus, é isso que está acontecendo, é o inimigo que está atacando a gente. Eu tive a revelação, assim, a compreensão de onde estava vindo o ataque. Opa, então esse negócio existe mesmo. Eu não sei explicar, mas na hora, assim, eu não entendi nada e ao mesmo tempo entendi tudo, no sentido de que na hora quando fizeram um apelo, eu nem sabia que era apelo. Eu só peguei e eu quero lá na frente, eu quero isso pra mim, eu quero essa alegria, essa paz, esse amor. E eu não estava nem entendendo o que era o aceitar Jesus. Eu nem sabia que tinha esse processo. Eu falei, eu já conheço Jesus, eu sei que ele existe da minha forma, né? Mas eu não sabia que eu podia ter essa proximidade, esse WhatsApp mesmo com Deus, né? Esse acesso, porque eu achava assim, Deus está ali, eu tô aqui, Ele cuida de mim, mas Ele não se importa com tais coisas assim banais do meu dia a dia, não, Ele se importa sim. E quando eu entendi isso, eu falei, uau, como eu sou amada! Como eu sou amada de Deus se importar assim, se tá doendo meu pé, se tá, enfim, acontecendo alguma coisa, qualquer detalhe do meu dia a dia, porque Deus é Deus de detalhes. E quando eu entendi assim que Deus é Deus de detalhes, que Ele cuida das mínimas situações, desde a hora que a gente acorda, aliás, o tempo todo, né? Não é desde a hora que a gente acorda, porque quando a gente está dormindo Ele está cuidando. Então, quando eu compreendi isso, eu falei, uau, eu quero, né? E foi aonde eu não larguei mais, tendo ali, porque eu não tive meu pai presente, eu entendi que eu tinha um pai presente espiritual, aonde eu falei assim, eu não vou largar mais você não, hein, Senhor? Agora me aguente. Que lindo. E sua mãe, nesse dia, também Ela sentiu algo diferente? Super. Ela se entregou e foi uma caminhada muito linda, porque também foi uma restauração nossa como mãe e filha, né? Porque ali ela sempre foi uma mãe muito cuidadosa, muito atenciosa comigo, mas ela sempre absorveu tudo, né? Todo o impacto da vida, porque, né? Uma família pai e mãe, né? Cada um com o seu papel. Ela sempre fez os dois papéis. E aí a nossa vida se tornou mais leve, porque daí ela entendeu que ela não estava sozinha e que ela tinha um pai, um marido, que é o Senhor. E isso trouxe uma leveza e um novo tempo para nós como um relacionamento de mãe e filha, de restauração, assim, de leveza, que até hoje, né? A gente tem, assim, algo que foi Deus mesmo, que transformou. Né? Uau, uau, que incrível, que maravilhoso. E aí você estava com a marca já, nessa época que você estava com a marca já em andamento? Começou ali. Começou ali. Uhum. Mas foram processos, né? Eu trabalhei um tempo em um jornal de uma amiga, e eu nem planejava trabalhar nesse jornal. Um dia a gente estava pelo Instagram mesmo, ela comentou, Mari, você conhece alguém para indicar para fazer a parte social, né? Que seria aquilo que eu nem imaginava, né? Que é você ir nos eventos, você registrar os eventos, é a parte social, coluna social do jornal. E aí eu falei assim, nossa, eu vou pensar em alguém para te indicar, mas se precisar da minha ajuda, tô aqui. Mas falei assim, num sentido de tipo, ali, tô aqui para te ajudar. Mas não imaginei que iam me ligar para me contratar. E aí Deus já tinha me entregue uma palavra sobre isso, né? E eu na época também meio assim, não entendi muito o que eu estava fazendo lá dentro, né? Mas fiquei um período ali muito rápido, de 3 meses, mas aprendi muita coisa. Uau. E era voltado para moda, não? Não, era coluna social de Curitiba, mas ali eu conheci muita gente que hoje são contatos assim na minha vida que se tornaram muito abençoados, né? Então tudo tem o seu propósito, tudo.
absolutamente tudo. E eu não estava entendendo muito porque que eu estava ali dentro. Existiam todos os tipos de pessoas ali dentro do jornal, né? Então, desde pessoas que conheciam Jesus, as que não conheciam. E eu tinha a parte de que eu precisava ir em eventos à noite, eram baladas, e eu não me identificava, na verdade, nem quando eu não era convertida, eu não me identificava em eventos, sabe? Mas sempre me afrontavam, mas você aí, crentinha, vai numa balada? Eu falei, profissionalmente eu tenho que entrevistar, né? Eu entrevistava ali o cantor e ok, tchau. Era isso que eu fazia, né? Mas, enfim, foi um tempo assim que agregou muito na minha vida de conhecimento e conexões com pessoas. Uau, isso é muito importante, né, Mari? Eu Sim. sempre falo que eu tenho uma oração, que o Senhor coloque os lugares e as oportunidades, e aí você vai fazendo, e às vezes você não vê sentido, nossa, por que eu tô aqui? Mas o Senhor sabe de tudo, e tudo são conexões, são pessoas que você conhece, e sempre soma na vida, né? Com de um jeito ou de outro. É a gente saber extrair o melhor da situação. Por mais estranha que pareça no momento, ou que você não esteja entendendo, é saber extrair o melhor. E ali, realmente, foi um período que eu adquiri muito essa questão de se conectar com pessoas diferentes e saber gerenciar, né, o que eu queria para mim, né? Porque existiam caminhos ali que não eram muito legais, né, no meio, né, dessas coisas que envolvem eventos, assim, mas você tem que saber se posicionar, né? E ser luz ali, né? Exatamente, Alguém ser luz tem que onde estar no meio e ser luz. E aí foi um período curto e a marca estava andando. E daí logo veio a marca. Veio a marca. E aí que começou toda a parte minha de empreendedorismo e criação, mas de forma muito forte, né? Onde realmente eu investi todo o meu tempo com a marca. E foi muito gostoso, porque era muito, assim, era satisfatório você poder ver sair do papel o projeto, o desenho, a coleção e ver as crianças usando. E você tá andando nos lugares e você vê as crianças usando tua roupa. E eu ficava assim, eu fingia costume, né? Eu via as crianças passando, eu olhava e falava, meu Deus, que amor, que lindo que essa menininha ficou. E às vezes até parecia meio doida, né? Eu falava, o que tá olhando tanto pro meu filho? Eu sei que ela tá linda. Fui eu, amiga. Né? Legal. E aí você não tava casada ainda nessa época? Não Como foi casada. Que você conheceu? Como é o nome dele? É o Rafael. Rafael. Manda beijo também. Beijo pro Rafael. Pro filho também. Pro Carlos Miguel. Né? Carlos Miguel é o nome dele? Carlos Miguel. Meu é Miguel. Carlos Miguel. Ele eu não queria esse nome, tá? Mas aí o meu marido queria Carlos e eu queria só Miguel. E nisso a gente ficava naquilo, não. Nem eu falava pra ele assim, Rafael, que nome mexicano, Carlos Miguel. É uma composição. Eu me irritava quando ele falava Carlos Miguel. Até que eu peguei e falei, quer saber? Eu vou orar e vou perguntar pra Deus o que o Senhor quer. E eu fui orar. E aí me veio assim em mente para eu procurar os significados, né? Eu já sabia o de Miguel, mas quando eu coloquei Carlos, apareceu assim, a primeira palavra apareceu forte. E quando eu coloquei Miguel, apareceu corajoso. Aí vem o 1 Josué 1:9. Seja forte e corajoso, pois fui eu quem te chamei. Aí eu falei, ai, tá bom, vou ficar quieta. E tá bom, Jesus é Carlos Miguel. E aí, de repente, para mim aquilo se tornou tão leve. Eu falei, é isso mesmo, é Carlos Miguel. Uau, né? É lindo. Sim. E aí você conheceu ele aonde? Eu literalmente abri a porta da igreja para ele. Olha! Eu já tinha recebido uma palavra que eu iria conhecer o meu marido na igreja. Então eu fiquei bem focada, né, naquela palavra. Sempre que apareciam pessoas de fora, eu já nem dava muito espaço, né? E aí o que aconteceu? Um dia eu era do diaconato, e eu estava bem na porta principal. E eu tinha que estar sempre abrindo para as pessoas passarem, certo? E eu abri, e ele entrou. Mas entrou atribulado, entrou brabo. Eu pensei assim, nossa, que Deus alcance o irmãozinho, porque ele não tá muito legal, né? Mas não brilhou meu olho nem nada.
sabe? Eu só abri a porta e pensei assim, ele não tá bem, né? E a gente é treinado sempre no diaconato a ter um olhar de compaixão, de receptividade, porque você tá sendo o cartão de visita da igreja ali, né? Então eu sempre assim, seja bem-vindo. Ele nem olhou na minha cara, pra você ter uma ideia, ele disse que nem lembra desse dia, até hoje. Nossa. Né? Eu abri para ele a porta e ele passou reto, bufando, assim, ele tava brabo. E foi passando o tempo. De repente, eu comecei a observar que ele estava olhando demais para mim. E eu comecei a me incomodar. E aí eu lembro que um dia na igreja eu falei assim, ai Jesus, me torna invisível, eu não quero que ele me olhe, esse homem aí, Jesus, eu fechei meu olho e eu falei, me torna invisível, porque eu não queria ter problema com ninguém, né? Aí nisso ele começou a se aproximar de uma amiga minha para ganhar campo comigo. Olha. E ele também recém-convertido, ele não sabia, né, como é que funcionava as coisas, ele não tinha ideia assim, como é que eu vou, ele também estava passando por vários processos na vida dele, ele falava, como é que eu vou me aproximar de uma pessoa, né? Sim. No meio da igreja, enfim, não sei nem direito como é que fala, enfim, foi assim, a gente foi se conhecendo, conversando, e Deus foi confirmando. Uau. E foi tudo muito rápido também, Deus confirmou e logo a gente já casou. Olha. Então isso foi em 2019. Né? Já tava pandemia, não? Não, ainda não. Pandemia foi início 2020, início de 2020, né? É. E aí casaram no mesmo ano, não? Casamos em 2019, nós nos conhecemos em 2018, nos casamos em 2019. Olha, crente tem que casar rápido. É. E a mesma idade, mais ou menos? Um ano a mais que eu. Tá ótimo. 35, Que bênção, tá vendo? Ó, às vezes você tá procurando coisas fora e Deus quer que você ache nos lugares certos, né, Mari? É esperar em Deus, na Esperar verdade. em Deus. Esperar em Deus. Porque eu lembro, assim, que Deus foi muito específico. E algo que eu aprendi com Deus é que a gente deve ser específico. Então eu falava, Deus, mas como é que ele é? E aí Deus ia trazendo. Deus trouxe até a cor da pele dele. Eu tive uma experiência um dia que Deus falou assim, eu estava orando junto com uma amiga minha que é missionária, ela falou, Mari, Deus acabou de me mostrar uma coisa. A cor da pele dele é essa aqui, ó, no braço dela. E daí eu falei assim, nossa, né, dela, eu sou meio indiazinha, ela falava assim, eu sou meio indiazinha, mas essa aqui é a cor dele. Eu falava, uau, né, o Senhor revela detalhes. E olha, isso é para quem crê, né? E aí um dia ele foi, a gente estava na igreja e eu nem tinha olhos para ele. Não tinha, eu não olhava assim para ele, falava, nossa, que lindo, uau. Não brilhava o olho, só, tá ok, mais uma pessoa aqui, enfim. E aí, quando a pastora tinha feito um chamado para algumas pessoas irem lá na frente para orar, ele foi lá na frente. E ele levantou o braço assim. Quando ele levantou, lá na frente no púlpito, estava essa missionária. E sabe quando o braço dele cruzou com o braço dela, assim, eu olhei a mesma cor. Eu falei, não. Deus. E na minha cabeça veio a seguinte mensagem, é ele. Eu falei, isso é coisa da minha cabeça. Como assim é ele? Da onde é ele? Não sinto nada, Jesus. Sabe assim, quando você não acha nada da pessoa, você não tem nada nem contra, nem a favor? Foi isso. E aí, quando eu vi assim, eu falei, não é possível, não estava tendo... Mas enfim, e aí Deus foi confirmando mais e mais. E até, assim, literalmente o Senhor falar que era pra gente casar. Que parecia loucura, né, na época, pelo curto tempo que a gente havia se conhecido. Então, para muitas pessoas foi algo assim, poxa, mas já casando? Mas a gente tinha a confirmação de Deus. Uau, que incrível, que incrível. E ele já trabalhava em que área? Já trabalhava, já? Já, ele trabalha até hoje, né? Ele trabalha comigo também hoje no restaurante, mas por parte da família dele, eles têm um parque aquático. O que não tem nada a ver com o restaurante e com as experiências que a gente foi tendo depois, mas ele trabalha diretamente lá. Mas é aqui, onde é que fica? É o Araucária Aquapark, que fica em Araucária. Então, assim, é bem pertinho. É pertinho daqui. 25 minutinhos daqui de Curitiba. Legal. Aí, na época que vocês se conheceram, já tinha?
Já tinha, a família já tinha, é antigo. O parque, ele tem mais de 25 anos. Né? E o pai dele recém tinha falecido, então quem coordenava o parque era o pai dele, junto com a mãe, e o pai dele tinha recém falecido, 2017, se eu não me engano. Era muito recente tudo, né? E ele recém se convertendo nesse processo ali, o Rafa. E aí a mãe dele assumiu o parque, e o Rafa começou a assumir junto as responsabilidades ali, junto com a mãe. Uau. E é filho único? Não, ele tem uma irmã, a Pamela, e ela também, né, foi à frente, porém hoje ela atua mais voltada na área dela. Ela é dentista, tem uma clínica, ela é maravilhosa, também uma pessoa excepcional. Manda beijo pra todo mundo aí, ó. Beijo pra toda a família, fazer propaganda de todo mundo, né? E quando o profissional é bom, a gente tem que trazer. A gente tem a alegria de indicar. E testemunhar, né? E não é só porque é da família, porque eu realmente vejo assim. Eu sou muito... Minha mãe sempre falou. Ela falava, Mariana, você é muito zoiuda. Você olha tudo, você observa tudo. Eu falo, não, realmente, mãe, eu sou... E sempre fui muito detalhista com as coisas. E eu observo, e a gente sabe quando o profissional ele é dedicado. E eu vejo que tanto ela, meu cunhado, meu marido, minha sogra, né, que ainda atuam, né, minha mãe já se aposentou, mas quando trabalhava também a mesma dedicação. Sabe quando você vê, e aí vem o exemplo da índole, do caráter, a pessoa hoje ter caráter, a pessoa ter uma boa índole, isso é inegociável. Faz total diferença. E assim, a gente tem que entender que não é sobre o dinheiro, né? É sobre a gente transbordar na vida das outras pessoas através daquilo que a gente faz e tem que ser feito com excelência. Exatamente. Mas infelizmente tem muita gente que não tem essa visão, mas ainda tem os profissionais que são de Deus. E esse programa é de empreendedorismo, arte e fé, então, ó, já quero convidar, trazer a família toda, vou fazer um programa especial e a gente faz, combinado? Com certeza. Porque, assim, a gente foi... Toda a família, né, foi se aproximando. Quem levou o meu marido para a igreja foi a irmã dele. Ela orou muito por ele. Que bênção. Né? O Rafa, ele veio de um universo, assim, totalmente obscuro. Né? E a conversão dele foi algo que para a família foi sobrenatural de Deus. Uau, sabe? Que bênção. Vai vir contar aqui. E o restaurante. Ó, o bloco acabou, aí a gente não entrou, mas você vai contar no bloco que vem. Sim. Então a gente vai falar como foi esse Isaac aí que a Mari teve que abrir mão por um tempo e como foi esse período dela. E aí a gente vai ter mais perguntas descontraídas no nosso último bloco, então fica aí que a gente volta já com mais Blessing Show. Estamos de volta com o Blessing Show. Quero agradecer você mais uma vez pela sua audiência aqui com a gente, sempre na audiência, assistindo, dando feedbacks aí nas redes sociais. Muito obrigada. Quero aproveitar para deixar aqui o nosso canal do YouTube da Rede Super. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve lá, porque além dos programas do Blessing Show, de você poder assistir outros episódios, você tem toda a programação lá para você rever, uma programação muito especial sempre. Então se inscreve no canal da Rede Super, o nosso Instagram também da Rede Super e também do Blessing Show para você acompanhar os bastidores dos convidados que vêm aqui em primeira mão. Então segue a gente lá. Quero agradecer os nossos parceiros do Blessing Show, Bruno Macário, que faz o meu cabelo, sempre maravilhoso, ele arrasa demais. Gislaine Makeup, hoje não foi ela, mas também sempre me atendendo. E vários parceiros. E eu quero falar, se você também quer ser parceiro do Blessing Show, tá aqui o nosso Instagram para você chamar a gente, o nosso contato. Vai ser um prazer, você também, empresário, quer também apoiar o Blessing Show. Vai ser um prazer ter você aqui com a gente. E eu quero aproveitar e falar do nosso especial. A gente vai gravar um especial de final de ano. Vai estar incrível, com plateia aqui no palco do Templo da Primeira Igreja Batista de Curitiba.
A ideia é fazer um programa estilo Altas Horas aí, vai ser bênção com música, vários empresários como convidados. Se você quer participar como patrocinador, entre em contato com a gente também, vai ser um prazer receber você nesse programa e poder falar da sua marca. Quero falar aqui pãozinho da hora também. Ó, Kai, tá com fome, Mari? A Mari Ele tá piscando o olho pra mim aqui, um tá, ó. A Mari mãe, né? Mãe, uma correria. Sim. O café da manhã dela vai ser pãozinho da hora. Gente, ó, várias regiões de Curitiba pra você. Já conhecia, Mari, pãozinho da hora? Tô conhecendo agora. Ó. Eu já tô curiosa. É muito bom, muita coisa boa lá. Não passa vontade. Vai no Pãozinho da Hora mais próximo de você. Muito obrigada mais uma vez, Pãozinho da Hora. Melhor hora depois que acaba o programa. Agora a gente ficou só olhando. Mas depois a gente vai, né, Mari? Tá de dieta ou não? Não, já escolhi o que eu vou comer até. Muito bom. Mari, bora lá. Então, restaurante. Como é que foi? Tava com a marca. E aí, como que foi? Então, surgiu a oportunidade para nós na época de compra. Antigamente ali era bem conhecido também, era a Chocolat, né? Era um bistrô. E foi oferecido para nós a compra. Porém, a gente não tinha interesse, zero interesse, até porque o Rafa com as frentes dele, eu com as minhas, a gente não ia ter tempo, ao nosso ver. Mas insistiram tanto para nós, tanto, que eu peguei e falei assim, quer saber? Eu vou perguntar para Deus. De novo, aquilo que eu falei, né? Quando a gente traz Deus para a situação, tudo muda. E aí, eu perguntei e o Senhor falou o seguinte, é para você e através desse lugar eu vou te trazer cura. Eu falei, nossa. Uau. Aí eu falei assim, tá bom, Jesus. Então tá, eu vou aceitar a proposta, né? Mal sabia eu, né? A doideira que eu tava entrando, porque imagina, formada em moda, sem ter noção alguma de gastronomia, porque muita gente achava assim, você fez algum curso, alguma coisa, você gosta de cozinhar? Eu falei, não, eu só obedeci e eu não queria mesmo, eu relutei muito no início junto com meu marido. Mas quando Deus falou, veio uma paz assim no meu coração, que eu pensei assim, peraí, Deus está falando, então Ele vai me ajudar. Se Ele vai me ajudar, tá tudo certo. Mas óbvio que tem um processo, né? Tem. Ele só não conta o processo. E ele falou com você. Falou comigo. Com você e o seu marido, nessa hora que você falou, que Deus falou. Ele ficou assim, você tem certeza, né? Eu falei, Rafa, foi Deus quem falou. Então eu tenho certeza. Daí ele falou, tá bom, então você vai fazer sozinha, porque eu realmente não tenho interesse, né? E aí, literalmente ali naquele momento eu pensei, bom, sozinha eu não estou com o Senhor, então o Senhor vai me sustentar. Porém, eu tinha todo aquele, peraí, Jesus, agora vem cá. Eu aceitei, eu não tenho a menor ideia por onde eu vou começar. Então, foi aonde eu sentei e eu convidei o Espírito Santo e falei, Jesus, vamos lá. O Senhor no céu já tem o projeto. Agora desce aqui para a terra e fala para mim detalhadamente o que é esse lugar. Mas antes disso, até eu tinha ligado para minha mãe. Eu tinha ligado e falado assim, mãe, aconteceu isso, a gente vai assumir esse restaurante, eu preciso de um nome agora. E eu falava assim, nossa, aquele lugar, quando eu entro toda vez, me lembra muito um jardim. Eu lembrava daquele filme, sabe? Um filme bem antigo que é Jardim Secreto. Mas não foi por causa do filme o nome. Simplesmente foi assim, nossa mãe, a gente começou as duas conversando, parece um jardim dela, né? É um lugar secreto, né? Eu falei, Jardim Secreto, veio assim automaticamente o nome. E aí, Deus começou a falar ali as palavras sobre o jardim secreto do Senhor. E quando eu falei, né, pro Rafael, eu falei, Rafa, já tem o nome dele. Então qual vai ser? Deu o jardim secreto dele. Na hora murchou assim e falou, nossa, Mariana, parece nome de perfume, de floricultura. Você tem certeza?
Daí eu falei, tenho, foi Deus que me deu esse nome. Daí ele, tá bom, vai lá. Ele na época, assim, homem geralmente é muito mais, assim... Prático, Uhum. muito mais objetivo. Ele já pegou e falou, não, então vamos contratar uma consultoria pra gente fazer projeção financeira, olhar a questão de toda a viabilização, nananana. Contratou a consultoria, fez uma projeçãozinha ali financeira, falou, vai faturar isso daqui. Daí ele, tá bom, se faturar isso daí já tá tudo certo, já paga ali pelo menos a parte do valor que a gente adquiriu. E ok, mas assim, muito sempre, tá bom, vai fazendo você aí. Mas foi tudo assim, realmente muito sobrenatural o que aconteceu, tá? Não foi algo assim que a gente tinha planejado, ou que eu queria, ou que eu pensava na parte toda de consultoria, mas voltando ali, né? Quando eu sentei com o Espírito Santo, essa é a parte mais importante para mim. Quando eu sentei com o Espírito Santo, ele foi trazendo as palavras e foi falando assim comigo. É um lugar fértil, é um lugar abençoado, é um lugar dos frutos do Espírito, e aqui vai ser assim, assim. E foi dando os detalhes, sabe? E eu falei, Senhor, agora o que vai ser servido aqui? Qual vai ser a gastronomia? E aí Deus foi levantando as pessoas para trabalhar com a gente, porque eu realmente não sabia nem aonde eu procurar no mercado, porque eu não era do ramo, né? Era realmente do zero. E aí Deus foi trazendo pessoas que foram maravilhosas, que trabalharam com a gente, fizeram um plano de negócios, fizeram o cardápio, tudo que você pode imaginar nos detalhes. E inclusive quando eu fui atrás, né, da arquiteta na época, eu comecei a orar, eu falei, Deus, traz uma pessoa do Senhor, traz alguém que vai ser a tua mão nesse projeto. E eu já admirava o trabalho ali de uma arquiteta, assim, eu ia pesquisar no Instagram, né? Comecei a pesquisar, daí vi a Larissa Gomes, e quando eu olhei ali o Instagram dela, eu falei, nossa, é com ela que eu quero trabalhar. E daí eu fui mostrar para o Rafael, ele falou assim, você tá maluca, Mariana? Deve ser uma fortuna contratar essa arquiteta. Eu falei, pare, Rafael, eu tenho certeza, eu vou fazer o projeto com ela. Dele, tá bom. Ele, ao mesmo tempo que ele estava ali, ele era assim muito pé no chão, sabe? Tipo, não, isso daí é da tua cabeça, né? Mas entrei em contato com ela e ela foi até lá e eu lembro que ela entrou assim, ela ficou olhando e ela falou, uau, nossa, como tem potencial aqui. E aí eu fiquei quietinha, né? Fingindo costume ali, falando, ai, Senhor, vai agindo, né? E daí quando deu ali um tempo, né, ela pegou e mandou uma mensagem e falou, nossa, Mari, eu quero muito, é do meu interesse fazer esse projeto, porque eu realmente vejo um potencial, algo diferente. E aí ela já viabilizou tudo, já propôs ali, não, vamos fazer isso, aquilo, porque a princípio meu marido falou, não, vamos fazer uma reforminha básica ali, nada demais, nada que onere muito, sempre querendo fazer um estique-puxa. E ela veio tirando tudo e refazendo tudo novo, porque Deus é aquele que faz tudo novo, né? Uau. E daí quando a gente fez ali o restaurante, a gente tem a parte interna, a varanda e a área externa. A gente concluiu a parte interna e a varanda. A área externa era tudo estacionamento, de pedrinha. E eu falei, tá, Rafa, agora vamos fazer o jardim aqui fora, né? Igual tá no projeto dele. Você tá maluca, Mariana? Que fazer jardim aqui fora? Já tá bom essa planta aí na parede? E eu disse assim, mas Rafa, tem que ter o jardim. Olha o nome do restaurante dele. Não, Mariana, agora chega, a gente já gastou demais. Eu disse assim, tá. Aí veio na minha cabeça o Espírito Santo falando, eu convenço. E nesse processo todo da construção do restaurante foi muito assim, no nosso casamento foi uma construção muito grande, sabe? Porque a gente teve que aprender a já no que casou, administrar um negócio e administrar a emoção e administrar as ideias. Um pensa uma coisa, outro pensa outra. Uma hora o Rafael queria me matar, outro dia também, e no dia seguinte, e no seguinte também, porque ele falava assim, olha o que você foi arranjar para a gente fazer agora, porque quando a gente assinou o contrato, na semana seguinte veio o lockdown.
E daí ele falou assim, agora é tudo tua culpa, você com essa maluquice, você não vai dar conta. E geralmente, né, quando a gente está em meio a um processo, né, o inimigo mais usa para atacar é quem está próximo. Então ele falava palavras assim que ele lembra, né, ele fala, eram muito pesadas, mas eu aprendi a olhar assim que não era ele, que as circunstâncias ao redor queriam fazer com que a gente não prosseguisse. Porém, eu olhava muito para Deus e falava, Senhor, eu não sou maluca, o Senhor falou comigo e eu vou seguir. Agora o Senhor vem junto aqui e me honra, porque... Não honrar para mim, mas Sim. porque eu sei que o Senhor não vai me deixar envergonhada, porque o Senhor é Deus de promessas. Mas foi passando o tempo e eu fui falando, Senhor, vai trabalhando também no coração do Rafael, vai falando com ele, vai mostrando para ele. E isso foi acontecendo. Não precisou muito eu ficar falando as coisas. Eu fui aprendendo isso, que não era na força do meu braço, que não era no meu convencimento, e eu ficar explicando, olha, Rafael, é assim, 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 Deus já me mostrou isso, isso e aquilo. Não, era o Espírito Santo quem convencia. E no dia que era para fazer aquela obra no jardim, na área externa, o Espírito Santo claramente falou, sou eu quem convenço. Tipo assim, lembra? Deixa comigo. E olha o que aconteceu. O Rafael pegou, ligou para o jardineiro e falou assim, olha, é o seguinte, eu preciso que você venha aqui dar uma olhada no espaço, eu tenho uma situação assim, tenho essas pedrinhas aqui, o que a gente pode fazer para fazer o projeto, que é o jardim, né? Daí o jardineiro falou, olha, deixa eu te falar, aqui você tem concreto, então você teria que trazer uma escavadeira, tirar pelo menos 20 centímetros de concreto, porque o solo não é fértil. Quando ele falou isso, eu falei, opa, peraí, mas a palavra que eu recebi é que essa terra é fértil, então ela vai ser fértil. E aí eu comecei a declarar com muita fé, falar, Senhor, esse solo é teu, esse lugar é teu, aqui é fértil sim. E aí, de repente, o Rafael me falou assim, apareceu aí o tal do seu Pedro Grama, ele diz que faz a obra para nós. Ele tem uma Bobcat, que é uma escavadeira pequena, porque como é patrimônio tombado, a parte da frente da casa, a entrada é estreita. Então não dava para entrar uma escavadeira gigante, né? Então ele tinha que ser uma mini escavadeira, e daí tinha que alugar um caminhão menorzinho e fazer várias viagens, tirando o concreto, porque toda a área, né, você fala 20 centímetros, mas de toda a área ali era muito concreto. E depois trazer a terra para colocar no solo. E aí foi feito em 3 dias essa obra, dia e noite trabalhando, e o seu Pedro Grama terminou tudo, e o seu solo ficou fértil. Eu falei, agora tá do jeito que o senhor falou. E aí foi acontecendo, né? A gente foi atrás das pedras, do caminho que tinha que ser feito, de todo o projeto que ia ser entregue. Então, assim, isso foi uma pequena experiência em meio a todo o processo, mas o tempo todo Deus foi muito detalhista. Detalhista em trazer a cor, detalhista na logo, porque eu sentei e eu falei, Espírito Santo, pega aqui na minha mão agora e eu quero que essa logo represente o que é o jardim. E aí vem um J, que é aquele J que vem brotando a florzinha, que é um lugar, é um solo fértil, onde a gente planta boas sementes em um solo fértil, o que acontece, né? Ela vai vingar. Então, aquela flor, aquele J com a flor saindo representa isso, né? Um solo fértil onde aquilo que a gente tem feito, ele prospera, né? Então, nisso foi acontecendo muitas coisas e a gente foi conhecendo muita gente. E no dia da abertura do restaurante, que a gente faz aquela abertura mais para familiares e que é um teste, né? Foi a minha arquiteta e foi a filhinha dela. E naquele dia a filha dela aceitou Jesus. Uau. E aí eu falei assim, Senhor, se até aqui a gente passou por todo esse processo e para uma vida aceitar o Senhor, já valeu. Então eu já estava feliz ali naquele dia, mesmo em meio a todas as circunstâncias, né? Porque a gente estava ainda no meio da pandemia. Porque daí a gente abriu, aí fechou, aí abriu e fechou, ficou aquela loucurarada de lockdown e
e bandeira, toda o arco-íris inteiro, né? A gente nunca sabia o que fazer direito, mas o tempo inteiro o Senhor nos guardou e era impressionante. Se você olhar no mercado, existe um estudo básico, né? Vamos olhar o Sebrae, né? Fala que um comércio ele precisa de 2 anos para maturar, onde 2 anos você precisa estar aportando, você precisa estar investindo. Ali no jardim foi tudo diferente. De mês em mês a gente só crescia, só crescia. Uau. Então quando me perguntavam assim, como é que tá o restaurante? Eu falava, faturou mais que o mês passado. Ia faturando, 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 faturando. A gente só vendo os números crescendo, eu falava, uau, o Senhor está cuidando mesmo. Uau. Porque a gente não precisava fazer força no sentido de ficar assim, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer aquilo? Vinha naturalmente. Um dia nós recebemos uma palavra dizendo que nós teríamos fila para o lado de fora. E de fato, tinha uma fila para o lado de fora do restaurante. A gente até fotografou a cena da câmera com a fila para o lado de fora do restaurante. Uau, sabe? Meu Deus, Deus é fiel. É fiel. E quando você entende isso, que Ele providencia tudo, né, Mari? Vai abrindo os caminhos. Sim. E se Ele colocou o desejo no coração, é porque Ele é fiel para cumprir. Sim. E não é sobre nós, né, Mari? É sobre Ele. Quero que... Gente, acabou o Blessing Show, mas você vai voltar, tá? Vai Pode voltar, deixar. que tem muita coisa aí ainda, né, Mari? Sim, porque dentro, desculpa, né? Só um parênteses. Dentro dessa situação nasceu um projeto, que é o Projeto Edifica. Porque daí o Senhor falou comigo, passou um tempo, e Deus começou a falar assim, você está guardando um talento. E eu fui falar com o Senhor, falei, o que é esse talento? E Deus falou, te dei o talento de despertar criatividade nas pessoas. E você está guardando aquilo que eu te dei lá atrás. Compartilha o que aconteceu aqui no jardim. Compartilha esse testemunho para que outras vidas sejam edificadas. Para que outras mulheres parem de guardar os seus talentos. Uau, que demais. E aí, outra hora, eu conto melhor para você. Conta um pouquinho. Dá tempo, gente. Dá tempo. Conta um pouquinho, vai. Então, eu comecei a entrar no restaurante e senti um incômodo muito grande. E eu falava, Deus, ok, tá aqui o restaurante, está acontecendo, mas eu sei que eu não estou fazendo alguma coisa que eu deveria estar fazendo. E eu sentei novamente, conversei com o Senhor, e o Senhor falou assim, você está guardando o teu talento, aquilo que eu te dei, através desse lugar, eu te trouxe cura. E a cura era, eu te torno capaz, através da minha força, através do Senhor, o Senhor me tornou capaz. Porque por muito tempo, quando eu assumi ali o restaurante, eu ficava assim, mas eu? Por quê? Mas eu assumi um restaurante? Por mais que eu falei assim, ok, Jesus, eu vou lá, eu vou fazer, sabendo que é a tua promessa, eu ficava, mas... Porque vem os processos, né? Os dias difíceis, porque não foi só dias de alegria. E o processo, ele é para extrair mesmo o melhor e moldar a gente. E quando eu estava em meio àquele processo, muitas vezes eu quis desistir. Muitas. Eu não vou falar assim que foi... só alegria, porque de fato tinha horas que eu mesmo duvidava de mim. E eu falava, mas será mesmo? Porque o meu marido, ele falava muitas coisas e eu via muitas coisas acontecendo e muitas coisas dando errado. No começo deu tudo errado, a gente não conseguia fazer absolutamente nada. Deus preparou as pessoas? Preparou. Mas até essas pessoas chegarem, foi 1 ano e meio ali fechado, para eu entender o que ia ser feito. E eu entrava lá, eu lembro que eu sentava na árvore ali no cantinho e eu ficava chorando, olhando para o céu e falava, Senhor, meu socorro vem do céu, mas por onde que eu começo? Foi 1 ano e meio assim. E aí a cobrança externa, mas e aí? Quando é que vai? Como é que vai fazer? Como é que vai começar? Então eu tinha muito essa, mas será mesmo? Será mesmo que eu consigo? E aí Deus foi falando, mas sou eu através de você. Então, quando foi vindo isso e essa cura de dizer, eu te torno capaz e em mim você é capaz, o Senhor falou, você não está compartilhando isso. E eu quero que você compartilhe porque outras mulheres não estão seguindo o seu propósito, não estão seguindo o seu caminho. E o que é o propósito? Se fala tanto, né, sobre viver o propósito.
O propósito, eu identifiquei assim claramente que nada mais é aquilo que você faz com o pé nas costas, que é o teu talento. Ou seja, você pega o teu talento e coloca ele na prática. Quando eu entendi que o meu era criatividade, eu falei, não, peraí, então se eu, não é eu me achar assim, eu sou a pessoa mais criativa do mundo, mas é entender que eu tenho facilidade e habilidade para aquilo. Ok, então agora, Senhor, me direciona como usar isso. E aí o Senhor falou, use o espaço, traga as pessoas, compartilhe o que aconteceu aqui. Mas eu falei assim, então tá bom, Senhor, então me dá uma resposta sobre isso. Se é para eu compartilhar, eu me ponho à disposição. Se chegar alguém hoje aqui e falar para mim, eu quero abrir um restaurante e me ensina, não só um restaurante, mas qualquer negócio, eu tô aqui. E aí Deus falou, e aí deu 2 dias, eu recebi uma mensagem de uma prima do Rafa, falando, Mari, eu tenho um sonho. E esse sonho, eu tô falando com você, porque é abrir um restaurante. Aí eu falei, eu falei assim, eu não acredito! Eu quase que eu dei um duplo mortal carpado aqui. Parecia a Daiane dos Santos, mas fingi que o eu falei, é? Eu falei assim pra ela. Fale mais. E aí ela disse assim, eu tenho um sonho, Mari, de abrir um restaurante. E eu pensei em falar com você. E eu queria a tua ajuda. Daí eu falei, para tudo. Eu disse, você nem sabe, mas você é resposta de oração. Porque eu pedi para Deus me confirmar. E daí eu fui contando para ela começou a chorar, ela falou, ai, você nem imagina, porque, sabe, Mari, não é só sobre eu abrir um restaurante, mas envolve, e eu falei, eu sei o que envolve, é sobre você ser capaz e você consegue, você vai ser sucesso no que você vai fazer e eu tô aqui. Peguei ela, levei no restaurante, mostrei tudo, falei, ó, aqui que você faz assim, meu fornecedor de tal é esse, é aqui que funciona, é dessa forma que funciona essa receita, esse equipamento você tem que ter, esse funcionário tem que ser desse jeito. Mas assim, tudo que eu pude, eu falei, tô aqui. E ela saiu de lá feliz e falou, Mari, você não imagina a alegria que foi a gente poder conversar. Eu falei, você não imagina o que Deus vai fazer. E aí, ela tá no projeto dela, tá no processo de abrir o restaurante. Aqui? Aqui em Curitiba. É uma proposta totalmente diferente, algo que vai ser muito bacana para o mercado em si, porque o projeto dela é franquias, né? Mas independente de ser restaurante ou não, quando a gente abriu o nosso, a gente teve muitas empresas que a gente contratou, muitos consultores, então a gente tem todo um plano de negócio, como abrir um negócio. Então, assim, se hoje alguém precisar de ajuda e falar, Mari, como é que funciona o processo do zero? Eis-me aqui. Tá aqui, ó. Esse é o plano de negócios, aqui tá a planilha tal, aqui tá... Até onde eu puder ajudar, eu tô realmente à disposição. Uau, e esse é o projeto Edifica. E não somente sobre abrir um negócio, mas sobre você pegar o teu talento e colocar na prática, porque pode não ser abrir um negócio, pode ser qualquer outra coisa, e tudo é válido. Porque o talento, ele envolve propósito. E quando envolve propósito, minha querida, você está falando daquilo que o Senhor tem na tua vida. Uau. Então, o jardim, quando você fala lá atrás, não é só um restaurante. Ele é um refúgio, ele é um lugar para as pessoas se sentirem acolhidas, ele é um abraço. Eu sempre falei, e essa frase eu levei para minha arquiteta, eu falei, eu quero que seja como um abraço para as pessoas que entrarem aqui. Uau. Então, o propósito é muito maior. Que bênção. E eu realmente estou à disposição. Uau. Para quem não sabe, o restaurante é aqui em frente à PIB, né? A Primeira Igreja Batista. E sempre que eu passo lá, eu não sabia quem era o dono, que era cristão, mas eu sabia que tinha algo diferente ali. Quero ir lá, Mari. Vamos marcar um almoço pra gente botar os papos em dia lá, né? Com certeza. E quando você precisar, quer sair um pouquinho aqui do estúdio e gravar lá, pode gravar com a gente. Nossa, perfeito. Juntar uma mulherada boa, vamos gravar lá. Sim, com certeza. Combinado. No verão, Blessing Show verão, vai ser lá no Jardim Secreto. Mari, quero que você deixe uma mensagem final. Muito bom te receber aqui. Uma alegria. Todas as conexões são dos céus, né? E faz tempo que eu queria te chamar para vir aqui, mas o Senhor tem um momento certo, foi no período certo. Com certeza. E com certeza você vai somar muito a tua história na vida dos nossos telespectadores. A gente vai deixar aqui o Instagram do Jardim Secreto para você ir lá, né, conhecer o restaurante. A gente não precisa falar, né? A Mari já falou aqui, um espaço maravilhoso, abençoado, que eu tenho certeza que você vai entrar e você vai sentir a presença de Deus lá.
Vou deixar o Instagram da Mari também para você entrar em contato com ela, né, Mari? Saber mais sobre o projeto. Com certeza. Tem várias coisas também lá, a célula que você falou, Sim, várias toda coisas. segunda-feira nós temos a nossa célula, que é às 3 horas da tarde. Então, assim, é todo mundo muito bem-vindo, não precisa pensar assim, eu tenho que receber um convite. Não, é só chegar lá, depois a gente ainda faz um cafezinho, uma confraternização que a gente oferece com muito carinho, né? Que legal. Mas é uma alegria, sabe? É um tempo assim que Deus separou ali no restaurante como um propósito também, essa célula, toda segunda às 3 da tarde. Bênção demais. Muita coisa lá, gente. Mari, deixa uma última mensagem aí para os nossos telespectadores. Bom, o que eu tenho para falar é que esse processo eu passei, né? Até Jesus voltar, a gente está sendo processado. Mas o que me alegra é saber que eu não estou sozinha. E como caminhar com Deus é absurdamente gratificante e não tem, assim, palavras que descrevam a alegria que é servir a Deus, seguir no propósito. E se, como eu disse para você, né, no projeto Edifica, o intuito é, se alguém está com alguma dificuldade de entender seu propósito ou quiser alguma ajuda, estou aqui para o que for necessário. Uau! Obrigada, Mari! Imagina, prazer demais te receber. Gente, gostaram do Blessing Show? Muito especial. A gente quer agradecer você, muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa. Tchau! Tchau.